A juiz esclarece. É junto desta inspiradora Fonte dos Namorados que vamos continuar a abordar o tema do casamento e vamos falar nesta sessão dos pactos sucessórios. Uma das possibilidades que existe no âmbito da liberdade de convenção nupcial, e penso que se prende também com este tema dos pactos sucessórios, portanto, é a possibilidade de, nos regimes de separação, quer seja convencional ou imperativa, qualquer um dos cônjuges poder renunciar à qualidade de herdeiro legitimário do outro. Portanto, a lei impõe determinadas classes de sucessíveis. Uma pessoa que morre, portanto, tenha deixado disposições para além da morte, não pode dispor para além de determinada parte do seu património, porque a lei estipula que, imperativamente, determinada parte do património é destinada a determinadas pessoas. Pois bem, em princípio, os cônjuges fazem parte do elenco desses herdeiros legitimados que têm de receber determinado quinhão, portanto, do outro cônjuge que morre. A lei diz em que proporção, diz com quem é que concorrem à herança, mas certo é que, obrigatoriamente, determinada parte da herança é deixada a esses herdeiros que são os herdeiros legitimários. Pois nos regimes de separação de bens, quando os cônjuges estipulem esse regime, existe a possibilidade, portanto, de renunciarem à qualidade de herdeiro legitimário do outro em caso de óbito. Portanto, auto-excluem-se da qualidade de herdeiro. E essa possibilidade de herdeiro legitimário, porque isso não prejudica, portanto, a qualidade de herdeiro legítimo, ou seja, daquela parte do quinhão de cujos não podia dispor antes da morte, é necessariamente encaminhada para determinados sujeitos que a lei define. Na parte disponível, que é o que se refere à sucessão legítima, já aquele que dispõe para além da morte poderá atribuir os bens, portanto, dessa cota disponível a quem bem entender. E entende-se que esta renúncia do cônjuge à sua qualidade de herdeiro legitimário não prejudica essa possibilidade de herdar como herdeiro legítimo, ou seja, daquela parte disponível de que aquele que faleceu dispôs antes da morte. Contudo, esta questão levanta alguma controvérsia e existem algumas decisões que não vão no mesmo sentido. Contudo, a lei o que taxativamente prevê é que, no regime de separação, a qualidade de herdeiro legitimário do cônjuge pode ser renunciada. Bom, quando no âmbito da Convenção Etnonupcial se encontre prevista alguma liberalidade de um cônjuge para o outro ou em relação a um terceiro, e essas pessoas tenham todas, manifestado a sua aceitação à liberalidade, portanto, aquele que beneficia da liberalidade declarou no ato que aceitava a liberalidade, essa disposição não poderá ser revogada. Portanto, se posteriormente a essa liberalidade o doador dispuser, portanto, dos bens que faziam parte, portanto, estavam integrados nessa liberalidade, poderá acontecer que, afinal, tenha de prestar contas por isso, quando se fizer a partilha. Portanto, aquele a favor do qual foi feita a liberalidade e que vir dissipado o património do doador, portanto, prejudicando o cumprimento da liberalidade que expressamente aceitou, poderá, afinal, vir reclamar na partilha o valor daquilo que correspondia ao valor da liberalidade à data em que foi efetuada. E como é que se confere o valor do património?
neste caso, o valor do património daquele que fez a liberalidade é conferido por referência à data em que foi feita a liberalidade. Portanto, o valor, por exemplo, da cota-parte que doou a favor de um terceiro será calculada de acordo com o valor do património que tinha a data em que fez a liberalidade e não de acordo com o valor do património que, enfim, posteriormente reduziu porque fez outras doações ou dissipou o seu património. Relativamente a estas liberalidades, também que são, portanto, patos sucessórios, para além portanto, liberalidades para além da morte, que se encontram previstas nas convenções antenupciais, também se encontram previstas causas de caducidade. Portanto, se o donatário falecer antes do doador, caducará, salvo se entre os esposados houver descendentes e, nesse caso, poderão concorrer à partilha na mesma posição em que concorria, se ainda estivesse vivo, o donatário. Existem outras causas de caducidade, portanto, quando as doações são feitas, as liberalidades em benefício do outro esposado, vai dar-se o caso de não ser celebrado o casamento no prazo de 1 ano após a celebração da convenção antenupcial e, neste caso, ela caducará. Pode dar-se o caso de se verificar divórcio ou do casamento ser declarado nulo ou anulável e por culpa exclusiva ou principal do donatário e, nesse caso, também poderá haver caducidade portanto, desse pacto sucessório através do qual foi instituído o donatário, em que se encontra prevista essa liberalidade, portanto, caducará. Existem situações em que, apesar de existir uma liberalidade a favor do outro esposado ou terceiro, poderá haver, portanto, situações que justifiquem que o doador possa alienar os bens que doou. Será o caso de existir necessidade, por exemplo, para alimentar o seu próprio agregado, a si próprio ou as pessoas que têm a seu cargo, e nesse caso, com o aval, portanto, do donatário, ou não havendo aval do donatário, com a intervenção do tribunal, através de um suprimento judicial, poderá vir a alienar os bens que doou. Essas doações estão sujeitas a registro, tal como a Convenção Nupcial, mas disso iremos falar noutra decisão. Portanto, são liberalidades que beneficiam de publicidade perante terceiros e, por isso, existe todo este regime. Por exemplo, no caso de ser necessário vender bens doados para alimentar o agregado, ser necessário haver aceitação do donatário ou, não havendo essa aceitação, portanto, o suprimento judicial necessário para que esse ato possa ser realizado. Como vimos, estes pactos sucessórios, portanto, têm implicações muito importantes na vida dos cônjuges, para além da morte, portanto, acabam por ter um cariz de imutabilidade, portanto, a revogação a partir do momento em que o terceiro ou o esposado aceita o ato, em princípio, salvo nestas situações excepcionais em que a possibilidade de alienação já não poderá ser alterado. Nos casos em que, por exemplo, o terceiro não intervenha no ato a aceitar a liberalidade, essa declaração de vontade do donatário valerá como disposição testamentária. Portanto, a lei regula os efeitos dessas declarações de vontade que podem, todas elas, constar em convenções antenupciais e que se destinam, como disse, a regular a prática de atos para além da morte de um ou de ambos os esposados.
E relativamente a este tema dos pactos sucessórios, penso ter abordado o essencial. Bem-aja pela atenção.